Fala, homem. É água, engula. Eita, é mesmo, olha só. Muito obrigado, viu? Ainda bem que você me alertou, viu, senhor? Há quanto tempo você estava assim? Eu só sei que desde que eu cheguei eu não tive mais momento de sossego aqui, viu? Logo eu que nem acreditava em vida após a morte. Me lembro assim que eu estava no meio dos meus livros, aí de repente me vi fora do corpo. Aí meus amigos chegaram e me levaram para enterrar. Aí perdi de mim mesmo, sabe? Aí acabei no inferno e como eu sofri. Eu ainda fico me perguntando. Eu não sei se eu tô sonhando, mas também se isso aqui não foi sonho, quer dizer que Deus existe mesmo, né? E se Deus... Oi, beba. Mas eu acabei de beber água aqui, o rapaz. Beba mais, você está precisando. E não pense 2 vezes e não engula. Fica assim umas 5 horas. Estou com sono, preciso dormir. Talvez assim possa pensar na vida que teve na Terra. O ceticismo termina quando se acorda no mundo espiritual. O amigo parece ter compreendido o significado da água, a água da paciência. Agora já sabe. Se tiver muitas reclamações, água. Lisas, eu não vou parar enquanto eu não souber tudo o que está acontecendo. Quem sabe não teremos algumas respostas? Olá, André. Meu nome é Clarencio. Clarencio, antes de tudo, obrigado por ter me resgatado. Eu não gosto nem de pensar no que eu passei. Um pesadelo, uma injustiça. O que eu posso fazer por você, André? Eu preciso de explicações. Claro, é compreensível. Depois de todo sofrimento. Mas lamentável que tenha vindo pelo suicídio. O quê? O senhor não sabe o que o senhor está falando. Eu jamais faria isso. O corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. Então deve mostrar que tive uma doença que me tirou a vida. A sua doença é o resultado de uma lei maior. Que lei? Ação e reação. O estado mental é determinante para a história do ser humano. Eu não sei do que vocês estão falando. Quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo e intolerância fariam parte de um diagnóstico? Além do mais, os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, mas não podem suportar ano após ano de maus tratos. O seu aparelho gastrointestinal estava completamente destruído por excessos de todos os tipos. Bem, o termo é autoexplicativo. Um ato realizado durante longos e longos anos, o resultado é um só: suicídio inconsciente. Isso aí é uma explicação para tamanho sofrimento. Centenas e centenas de criaturas deixam a vida na Terra pelos mesmos motivos todos os dias. Uma verdadeira catástrofe silenciosa. Agora, André, aproveita o descanso. Sossega teu espírito. A aflição não resolve os problemas. O bom da vida é sempre recomeçar. Recomeçar. Mas você sabe que a colônia Nosso Lar, ela foi montada pelos portugueses, né? Estou sabendo disso, né? Inclusive, um deles era Emmanuel. Tá, aqui já é o capítulo 4, tá? Então, André Luiz, no dia imediato após o reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Eu estou colocando essas observações em vermelho, né? Eu acho interessante a gente refletir. Mas não é.
A gente, quando morre, a gente vem, né? O que vocês acham? Dorme, né? E a gente sonha? Outra coisa, a gente se desdobra no mundo espiritual, porque a gente sabe que quando a gente dorme aqui, né, tem 4 fases do sono, né, das 4 fases. A última fase é a REM, que é quando o cérebro faz uma organização nas nossas vidas, e depois dessa fase tem o desdobramento. Será que o espírito desencarnado, quando ele dorme, ele se desdobra? E se desdobra para onde, afinal de contas? O que vocês acham? Assim, a gente tem um corpo, perispírito e espírito. Quando a gente se dobra, tem que sair de uma força, é o espírito. O perispírito. Quando o mundo espiritual, o perispírito dobra, sai do corpo, é o espírito. Olha, o cara tá afiado, hein? Uma salva de palmas pro menino. Poxa, deu show agora, hein? Não deu? Rapaz! É por isso. Não, é por... Então, eu pensei. Titio. Não é Diana. É titio, é paizão. Esse é linha dura, hein? Mas é isso mesmo, pô, você tá dando show agora. Na realidade, a gente vive em dimensões, né? Nós estamos na terceira dimensão aqui, né? Profundidade aqui, então, existe a 4ª dimensão e a 5ª dimensão. Então, o que acontece? Quando a gente desencarna, a gente perde a massa física, tá certo? Perde o corpo. E o perispírito, eu vou fazer a pergunta que eu já fiz, mas o perispírito é matéria? Matéria, né? É matéria quintessenciada. Né? Ela continua, né? Então, essa matéria que está numa dimensão, que é a 4ª dimensão, aí não chega à dimensão 5ª e a 5ª que é a 6ª. Segundo os entendidos, existem 11 dimensões. Né? Então, ele está numa dimensão mais baixa. Quando ele dorme, ele consegue deixar, olha que incrível, gente, ele consegue deixar o perispírito dormindo e uma essência que ainda não é o espírito, mas uma essência que fica entre o perispírito, né? E o espírito, existe uma essência aqui, né? O perispírito e o perispírito, né? Essa essência, ela vai para uma dimensão mais elevada. Então, dorme sim, né? A gente ouve muito em vários relatos de livro que diz que dorme e sonha, tá certo? Então, a gente estamos numa dimensão mais elevada, né? Aí, depois que ele descansou, apareceu evidente o velhinho amigo apresentou-lhe o companheiro, tratava-se, disse do irmão Henrique Delino, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual, pelo nosso lado. Trabalho de branco, traços fisionômicos irradiando tendões, simpatia. Henrique escutou-me demoradamente, sorriu e explicou. Outra coisa, escutou-me demoradamente. Botou aquele estetoscópio, né? Ué, mas peraí, se ele é um espírito médico num grau de evolução, precisa escutar o curso? Precisa escutar? Por quê? Por que tem que escutar? Ele, você foi um espírito mais elevado, ele podia simplesmente, né? Como o André Luiz fazia, aliás, Emmanuel fazia, né? O André Luiz está sempre o caso também, que consegue fazer com que a gente veja a parte. Mas por que criou o escutou? O que vocês acham? É um processo que, na verdade, queria ter que falar, né? E aí, agora, esse outro Henrique, que estava em outro primeiro ainda, por quê? Ele tinha sido um suicídio aqui na Terra. O André Luiz. Ele foi para lá. Só que ele, mesmo naquela situação, ele continuava achando que não foi isso.
E aí o médico, todo o funcionamento, precisa dele, quando estava a estudar, a falar, para ver se ele não tinha sido atingido. E ele não tinha entendido, ele estava achando que não é. Então, a maneira que ele falava, o médico escutava ele, escutava. Chegou um momento e mostrava para ele o seguinte: ele não é doença, uma ferida. Ele começou a ver a mente dele. Ele começou a dar o entendimento dele. Então, o médico escutava era para poder falar. E na fala dele, o médico mostrar bem na fala dele, e não ele isso, é isso mesmo. O que acontece? O médico podia ver o problema, o médico podia, mas ele precisava, não ele, mas precisava que o André Luiz, que ainda estava preso aos conceitos materiais, como médico, tivesse aquela sensação de que estava sendo examinado. O que o médico falou para ele, ele escutou não para ele, escutou para que ele percebesse, porque se ele ali em pé, falou assim: olha, você está com problema assim, 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 e eu falava: como é que esse cara sabe disso? Ele não tinha o conhecimento que hoje ele tem. Né? Então ele precisou fazer uma linguagem que ele entendesse. É que nem a criança, né? A gente já tem meio bobo para a criança, né? A gente não tem que criancinha, a gente fica numa linguagem infantil, né? Às vezes até ridículo, né? Para que a criança possa nos entender. Tá certo? Então seria mais ou menos isso. Aí o médico, o Henrique Luna, ele fala para o André: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio, enquanto Clarice permanecia sereno. Senti um singular assomo de revolta e de ou seja, ele quando escutou, ele já tinha escutado sendo chamado de suicídio lá no momento do umbral, né? Aí ele falou: caramba, peraí. Aí, suicídio, recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Outra coisa, peraí, como é que os seres perversos sabiam da vida do André Luiz? O que vocês acham? Como é que eles sabiam? Eles não conheciam o André Luiz? É que nem nós aqui, né? Nós somos um grupo, né? Nós nos conhecemos aqui no grupo, mas vocês concordam que vocês não sabem da minha vida, eu sei da vida de vocês? E eu me caso, alguém entregou. Né? Então, como é que eles conseguiram ver isso? De que forma eles conseguiram ver isso? Pegou um jogado. Ele estava na situação que estava ele chamou ele. Mas como é que eu fui? Porque tinha um velhinho, né? O livro mais detalhado, que ele não enchia o saco toda hora ia lá com ele, não, no grau ia lá, xingava, ofendia. Mas, cara, como é que ele sabia que o cara era Luiz? Mas como é que ele sabia? Como é que a espiritualidade sabe quando eu estou mentindo? Oi? Ele perguntou o obsessor dele, alguém que ele pintou, tratou, não gostou, e veio ali para. Pode ser sim. Se quisesse pode ser. Sim. Pode. Pode, mas tem um negócio, gente. Pode. Mas tem um negócio que os espíritos falam para André Luiz, né, os espíritos, que é uma coisa muito preocupante para nós. Então vocês não, tá? Para mim. Eu sei que vocês não têm problema. Entendeu? Uma nuvem de espírito nos acompanha. Né? E muitos deles veem isso. O que acontece? Eu consigo enganar vocês, às vezes, na vida eu não consigo. Mas eu não consigo enganar a espiritualidade. Porque a nossa volta tem um campo chamado campo Morpheus, que fala no Sol Emmanuel.
Então, todo o nosso pensamento, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, aparece em minha volta. Isso da espiritualidade engana. Isso. Engana aqueles que estão no padrão vibracional que não conseguem chegar a isso, mas a maioria sabe quem somos. Esse é o problema. A maioria sabe quem somos. Por isso que além da afinidade, a gente está sempre acompanhado de colegas, né? Eu costumo dizer que companheiro, eu não gosto muito do papel obsessor. Se eu não poderia dizer, por que obsessor? Mas quando a gente fala de obsessor, eu vejo que o cara faz tudo que não quer, contra a minha vontade, me forçando a fazer algo. Isso não existe. Isso não existe. Existe a lei da atração e da afinidade. Eu é aquela história, eu não quero, mas faço. Então, eles só não compreendem nada. Né? E ele sabe disso porque tem esse campo mental à minha volta. Quando eu desencarno, é esse campo mental que eu vou no tribunal. Que tem o tribunal da consciência. É quando chega no mundo espiritual, como o corpo desaparece, isso fica uma tela na minha frente. Olha o que foi, nossa, canal. Olha o que você fez com a tua esposa. Olha o que você fez com o teu filho. Olha o que você fez com essa pessoa. Mas ela me odiava. Será que ela te odiava mesmo ou você forçou ela para odiar? Será que foi da minha visão, eu sou sempre vítima? Pode, numa briga, difícil aquele falar assim, caramba, puxa vida, eu estou errado. Estou brigando, está me xingando, eu estou errado. Não, a gente é sempre vítima. Principalmente quando vai contar a história para o outro, né? A gente sempre é vítima. Então, para nós somos sempre vítimas. Nós estamos sempre, mas a realidade é outra. E aí, para que a gente possa despertar, é o que acontece no mundo espiritual. Esses espíritos que estavam lá, estavam na mesma frequência do André Luiz, porque era um materialista, não acreditava em Deus, não brigava muito não, queria grana, não sei o quê, vivia preso, mas eles não conheciam o André Luiz. Só que o André Luiz tinha no seu histórico todas essas atitudes que estavam dizendo que ele era um suicida. Mas ninguém, não é que pode ser que tivesse lá, realmente não sabe. Mas nós somos um livro aberto. Nós podemos até escolher o livro, mas nós somos um livro aberto. E uma coisa também, nós somos um livro aberto até para as pessoas, sabia? Porque eu posso, às vezes você chega no local e a pessoa não vai com a sua cara. Né? Aí ele fala assim, não, mas o que é? É que na outra encarnação fizeram briga. Não necessariamente. O meu padrão vibracional é diferente do outro. Então, tem até um estudo psicológico que fala do cinebrônio. A minha postura, que é o reflexo do meu espírito, do meu comportamento, do meu caráter, a minha postura reflete no outro uma coisa agradável ou desagradável. Então, às vezes isso, por exemplo, a gente vai explicar as coisas e sem abrir a boca, as pessoas, né, sentir as pessoas que não, Deus não conhecem, e elas não estão dando maior, Não, pode, porque a gente não, quando isso acontece, a gente fala que é porque da outra, pode ser que a outra encarnação está tido um entreveiro, mas eu vou jogar para você, normalmente o problema é problema de padrão vibracional, entendeu? É alguma coisa que não bate. Não bate. Entendeu? Aqui a gente falou, meu santo não bateu com Deus, né? A gente está acostumado a se a gente uma casa evangélica, então não pode se sentir. Pode ser. Pode ser que crie. Não, pode ser. Uma moto anda, olha, eu não me tenho pergunta mas não é sinal. Mas é padrão vibracional. É frequência, né? É uma frequência. Aí o André Luiz, ele chega e fala para o médico, né? Creio que é vingando. Bom, aqui sabe,
no verso, aí ele começa a ter uma negação. Ele fala assim, não, como é, né? Meu regresso ao mundo espiritual foi essa causa. Eu lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri operações graves devido ao cruzão intestinal. Eu não se conformava, aquilo para ele era um choque, como assim suicida, né? É um negócio meio pesado realmente, né? Aí o médico fala assim, demonstrando a mesma serenidade, continuou, né? Mas a oclusão, aqui a gente vai entrar numa parte que eu acho importante, entendeu? A gente analisar, é muito importante essa parte. Mas aí a oclusão radicava-se em causas profundas. O problema que apareceu, né, que foi um câncer no intestino, o câncer tinha uma causa profunda, que não tinha nada a ver com o intestino. Ele falou, vamos ver aqui, ó. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante, não tenha analisado essa ação. O organismo, aqui, olha só a diferença. O organismo espiritual apresentava em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. O nosso é isso que a gente tem que pensar um pouco. O perispírito, ele passa uma outra informação que o corpo físico está passando. Por quê? Por isso que a gente sempre tem que tentar entender por que eu estou doente. Que doença é essa? Por que eu estou com esse problema? Eu acho que aí que está a cura. É o que Jesus tentava nos falar. Inclusive, eu estou vendo o Souza, né? Não sei se vocês já viram. É muito bom, muito bom. E ontem eu vi ele falando com Nicodemos. É até emocionante. Se você se concentrar, vai imagina nos olhos. Porque ele dá uma mensagem, porque isso é uma realidade. O mundo material que nós vivemos é totalmente diferente do mundo espiritual que nós devemos viver. Eu não tenho, até conheci com a minha amiga, um papo cabeça com a minha amiga Nilza, né? Que a religião não tem nada a ver com isso. E a gente se prega na religião e é ela que nos desvia. Então ela cria dogmas, ou seja, barreiras que nos por incrível que pareça, a religião nos afasta da espiritualidade. Exatamente. E se o homem, quem foi os primeiros religiosos, vamos esquecer um pouquinho Abraão e tal, que é uma outra história. Mas quem foi os primeiros homens a falar em nome de Deus? Assim, na nossa visão contemporânea, né? Foi, na época de Jesus, os Caifás, né? E eles corromperam a religião. Concorda comigo? Porque Jesus veio para nos mostrar, ao mesmo tempo, para consertar o estrago que os caras estavam fazendo. Eles estavam fazendo um estrago tão grande, falando em nome de Deus, de uma forma tão corrompida, que Jesus falou, cara, eu vou ter que ir lá. Porque além dos caras estar tudo perdido aí, né, os caras, aqueles que tinham que falar uma linguagem espiritual, não estão fazendo. Então é materializando ainda mais. Aí ele veio e acabou morrendo na mão desses caras. E os caras não se converteram. Entendeu? Então, é isso que nós temos que entender. O espiritismo, mas o espiritismo, não, peraí, vamos segura um pouco. A gente não pode se achar o dono da carne seca também, não. Né? A gente não pode ver assim, não, porque também comete muito erro. Nós somos dogmáticos. O espiritismo tem rituais, sim. Tem rituais, sim. Né? Não tem a mesa branca, né? Não tem a prece antes de começar qualquer coisa, não tem que não sei o que, não tem, é tudo ritual. Se vocês verem o livro Nosso Lar, oi? Não, psicologia é uma comunicação, né? É uma comunicação. Um trabalho mediúnico de desobsessão. Não é que eu seja contra, eu acho que a prece, ela existe, não é para os espíritos, é para nós.
Porque eles estão no padrão vibracional e nós estamos em outro. Enquanto eu faço prece, quando eu faço prece, meu padrão relaxa e eu entro em contato. É que nem vai, a gente tem que começar a conversar e ficar todo mundo falando a mesma coisa no tempo. Alguém vai ter que fazer vamos parar? Aí todo mundo para. Então a prece é isso. Né? Que ele falou, silêncio é uma prece, né? Não converse. Por quê? Porque no silêncio você produziu. Foi até você que falou com o Zé, né? Você estava tendo dois pessoal falando e você não conseguia se concentrar, não foi? É nossa mente, né? Nossa mente. Por quê? Na verdade, é o que está sendo explicado aqui, né? O que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um exemplo muito comum, né? Que a gente fala. Eu sou uma pessoa intolerante, né? Sou uma pessoa intolerante, eu não tenho paciência mesmo, e quando eu falo alguma coisa, alguém fala ao contrário, eu fico irritado, né? Às vezes eu acho que é falta de respeito, um filho, é de costume, né? Quando um filho não concorda com o pai, hoje não está muito assim, mas né? Eu sou pai, eu sou assim, provedor. Quando eu falo, acabou. Não tem que me contestar, mesmo você estando certo. Né? Então, eu tenho em mim o quê? Uma pessoa assim, uma arrogância, né? E uma intolerância. Quando falar, orgulho. Vamos só deixar nesses dois. Então, quando eu estou intolerante, né? O que acontece? Nós temos campos de força, né? Nós temos o coronário, o frontal, o ágina, o laríngeo, o cardíaco, o solar, o gástrico, o esplênico, que é dos rins, né? O gênero umbilical, que é que trabalha todo o sistema nervoso central, e o genésico, né? Então, vamos lá. Cada centro de força, eu sempre vou usar mas sempre divido. Cada centro de força desse é um capacitor. Por exemplo, lá no tomate, já viu aqueles transformadores que a gente tem lá, né? Aqueles transformadores armazenam energia e vem lá no central. Quando daquele estouro, o que acontece? Apaga o ar. Para. Um quarteirão, os quarteirões, o soldado do quarteirão, assim funciona. Então, quando eu tenho uma ação negativa, essa ação negativa vai comprometer um desses geradores. Entendeu? A raiva está provada que ela mexe com o sistema circulatório cardíaco. No caso, eu não vou falar promiscuidade, porque é pesado. Assim, o luxúria, vai. Porque ele é um cara que, apesar de ter uma família, né, que ele amava a família, e a família o amava, ele ia buscar fora da família os prazeres. Ele andava com mulher, tinha mulher, aquela coisa da época, né, gente? Na década de 30, homem, macho que era macho, tinha que andar no cabaré, não é mesmo no cabaré. Então ele ia lá, ele bebia, ele fumava, ele andava nesses bordéis da vida, e também pegou a doença. Então, o que acontece? Ele tinha um padrão vibracional em que porque quando a gente fala assim que o perispírito está falando uma linguagem e nós estamos fazendo outra, a gente tem que recordar o seguinte: quando a gente prepara o nosso projeto reencarnatório, nós temos um trajeto. Não é destino, destino não existe. Existe um curso, né? Um vetor. E nesse trajeto, é ali que eu consigo. É como se eu fosse daqui para o Rio de Janeiro, com o meu carro, eu enchi o tanque e eu falo assim: daqui a tantos quilômetros eu vou abastecer de tudo. Daqui a tantos. Eu estou entendendo como confuso. E aí, o que aconteceu sai do trajeto. E eu não abasteço o meu carro. Mas é porque eu vou te explicar. Que bela blusa que você está. Que bonita, aquela sua agora. A saia está linda. Mas de quem ela é? Ela responde por si só. Nem tão alto que eu não gostei. Você está entendendo?
ela te representa, concorda contigo? Porque é o teu gosto, né? O teu gosto, né? Mas, entendeu? Na realidade, ela não é você, ela te representa. Se a roupa sair da sua vida, não vai mudar nada. É o meu caso do autismo. Quando a gente se encarna, quando fica, continua. E esse corpo que eu tive hoje, no seu caso, você está mulher. Mas quantas vezes o senhor esteve homem? Não te representou. Aliás, te representava, mas não era você. Então, o que a gente quer dizer aqui, a atitude do espírito, né, faz com que ele repense um organismo que não era para aquilo. Não era para ele beber, não era para ele fumar, entendeu? Não era para ele andar com mulheres que tinham, sabe, especialidades, entendeu? Então, o processo, as atitudes que a gente toma, é aquilo que faz com que a gente contamine o organismo. Entendeu? Bora poder formar. Bacana. Sim. Bacana que você falou. Como é que a gente lida com isso? Como? Segundo Emmanuel, é muito fácil, porém é muito trabalhoso. Por quê? Porque no fundo, eu falo comigo, eu cometi muitos erros, mas eu sabia que era isso. Mas eu justifico para não dizer para mim mesmo que eu estou errando. Concorda comigo, gente? Às vezes eu estou errando, mas o Chico Xavier falou um negócio bacana. Ele falou que os desejos, os prazeres, eram um pitbull muito forte e feroz, louco para pegar ele. E ele correndo, fugindo, louco para o pitbull pegasse. Né? E a gente foge disso. No fundo, a gente quer dar uma rabeirinha. Sabe como é que é? Então, não é questão de pecado não existe, não é nada disso não. Mas você tem razão. Isso chama-se reminiscências. Nós trazemos nossa vida espiritual várias coisas que são vícios, que são desejos, são prazer, né? Vou dar um exemplo, vai. Uma Coca-Cola estupidamente gelada. Então, eu amo ter uma limoneta, né, Luísa? Uma limoneta. Eu adoro, eu sei que você adora, mas eu moro lá nos vinhos e tal. Eu fujo de pitbull, mas se passar na minha frente, eu agarro o cara. Mas eu não tinha que agarrar, eu sei. Entendeu? É o que eu senti hoje. Eu sei que aquilo que eu estou fazendo não é bacana. Eu sei que, por exemplo, brigo, discuto, a vida passada. A minha mulher falou para mim, vou lá e solto o cachorro nela. Eu sei que eu estou errado. Eu não tinha que fazer isso. Eu não tenho problema. Mas eu vou na regra. Depois eu peço desculpa. É isso que a gente faz. A gente briga porque sabe que depois que ele pedir desculpa, ela vai estar desculpada. Mas a gente não faz isso com o nosso patrão. Porque o patrão não dá, né? Eu vou no xingo, no armário, xingo o cara, né? Até quando eu estou no boteco com os amigos, até a quinta geração dele, mas eu não viajo. Porque no fundo, eu sei, dos dois eu sei que eu não estou certo. Mas aqui eu estou tranquilo. Eu não exemplo assim, nem só para tentar te explicar. Então, as nossas ações, elas podem ser positivas para nós, ou negativa para nós, porque é pouco, gente. E aí está aprendendo aqui, não estou com medo de ser gritando. Agora estou aprendendo isso. Demorou um pouquinho. Aí nas encarnações, não tem com o outro nunca. A minha raiva, a minha emotividade, a minha fofoca, que falava com o fulano, não tem com o outro. Então, uma pessoa que fala assim, eu vou falar um dedo, eu vou te contar. Então, isso pode ser, assim, pode ser intuição. Você sabe que intuição é nossa.
Não, mas então, assim, ó, é que eu falo, tem vários fatores, né? Pode ser você mesmo que tem alguma informação lá na sua glândula, né? A glândula do caso amígdala cerebral que chama, que fala assim, você teve alguma decepção e fala assim, eu não vou fazer mais isso, se eu me chamar, eu não volto. Pode ser você, pode ser uma intuição que é sua também, só dos seus arquivos espirituais, né? Vivências que você sabe que pode ser roubada, ou pode ser uma inspiração. Um amigo fala assim, não vai não, que é roubado. Não, isso já é inspiração. Né? Inspiração. Ela está perguntando sobre os sonhos, né? O sonho, a gente sabe que tem essa história de sonho, premonição, essas coisas todas, né? Ó, o sonho é o seguinte, que eu falei, todo sonho são 4 etapas, a última é a REM. A REM é quando o cérebro faz um defrag, faz uma limpeza do que presta e do que não presta. Eu vi um filme de terror que me assustou, ele está me incomodando, mas não presta para nada. Eu vi a minha fulana adolescente, isso aqui, também não presta para nada. Pô, eu fiquei com medo de ir ali, porque eu acho que pode acontecer alguma coisa, ou seja, memórias que não servem para nada. Ele joga fora, faz a limpeza. Aí o que ele faz? Vocês imaginem na cozinha, na pia, um prato cheio de prato, e panela com um pedaço de frango e tal, não sei o quê. Vocês jogam tudo na pia, não jogam? Aí depois, para quem tem triturador, joga tudo no triturador, não joga? É a mesma coisa do nosso cérebro. Ele joga tudo fora do triturador. Então imagina a miscelânea que fica. Aí eu sou que estou sem perna, porque acho que eu vi o filme do cara cortando, eu estou fugindo, porque eu me perco da família, porque eu tenho um sentimento de perda, eu tenho medo que meu filho se perca, porque ele sempre se perde. Você está entendendo? Isso. Eu sonhei. No acidente. Sonhei, resgate. Eu pai dele lá no acidente, estava lá no Nordeste. E eu sonhei. Isso. Por quê? Você se desdobrou durante isso. Essa é a outra etapa, é a 5ª etapa. Todos nós nos desdobramos todas as noites. Porque você foi lá no local da família. É que depois eu digo, algumas pessoas lembram, outras não. Mas todos nós saímos, né? Porque você viu, você esteve lá. Você esteve lá, entendeu? Se você esteve lá, é que você ajudou. Porque eles fazem isso. Eles vamos dar. Mas como é que ajudou? O teu fluido, a tua energia, o teu amor. É um medicamento dele. Entendeu? Então, isso realmente acontece. Tá? Ó, ele continua aqui, ó. Já observou, meu amigo, que seu fígado, olha só, agora estamos. O poder dele foi no intestino, né? Eu respondi, então, alguma pergunta aí? Não? Mas não saciou a sua dúvida. Eu percebi que você não está. Mas vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Ó, já observou, meu. Talvez isso aqui que deu um esclarecimento. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas, os órgãos do corpo somático, né, que é o somático é o perispiritual, tá certo? Possui incalculáveis reservas. Isso que eu falei das energias, né? Segundo os desígnios do Senhor. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebida alcoólica. Tá?
aparentemente sem importância. O que é, né, um porre no fim de semana? A gente fala assim, eu bebo socialmente. Né? Aí no fim de semana toma porre, cai na rua, o cachorro lambe a boca da gente. Né? Mas é só um fim de semana, que mal isso faz? Né? Um fim, 2 fins, 3 fins, 10 fins, a parte do aparelho gástrico, ele não se recupera. Você sabia que quando a gente come carne, ela leva 5 horas de digestão, em média. 5 horas de digestão. Por que os espíritas falam assim, não comam carne, então não vai trabalhar? Não tem nada a ver com a vaca, que a energia negativa da vaca, quando ela é morta, que fica na carne, impregnada, não tem nada a ver com isso. É que, não sei se vocês já trabalharam no dia também, mas vai fazer um trabalho medicamento da X, se consegue. Né? Tudo fica rotando, se sente enfastiado. Né? Não tem como você trabalhar. Como é que você dá um passe, né, desse jeito? Você não se sente bem. E a própria espiritualidade não consegue. Né? Isso também com fumo, com álcool. Então não coma fumo e álcool, não tem nada a ver com a espiritualidade do deixa, não é isso não. É que a gente, né, precisa estar relaxado. Quando o Chico Xavier foi fazer uma viagem astral, o Manuel falou assim, olha, Chico, não come nada durante 12 horas. Que é o mínimo, o organismo faz a digestão em média assim. Não coma nada durante 12 horas. Porque eu quero te levar no local. Então, a dieta é outra coisa. Quando Jesus falava, os evangelhos fazem muito isso, né? O jejum. Sabe qual é o jejum mais importante que Jesus falava? Né? Não tem a ver com comida, não, gente. É aqui, ó. E aqui. Não adianta nada fazer jejum e estou pensando mal do outro. Eu acabei de fazer jejum, estou falando mal de alguém. Estou praticando coisa. E o jejum que ele falava é o jejum de comportamento. Exatamente. Olha, eu não consigo fazer um dos dois. Eu estou sempre no grau. Eu estou sempre no grau. Até no sangue, não vou fugir. Olha, só pode comer até às 6. Eu como 6:01. Sempre estou lá. Entendeu? Aí então, olha só, ele morreu de sífilis. Olha só, o problema dele era gástrico, né? E os rins, né? Ele morreu. Gente, por que? No outro, né? Vocês nunca viram um médico obeso? Né? Ensinou você a não comer? Médico de pulmão com cigarro tirado. É pro outro, Lucas, né? Ele devia mesmo acontecer com a pessoa. Mas a gente. Vamos falar uma coisa aqui que essa está só entre nós, ninguém vai saber disso, não. Mas a gente. Eu acho que vocês não. Eu tenho certeza que vocês não, isso é para mim, vocês não. Eu já fiz coisas que eu falei para o outro que está errado. Eu sei que você não faz isso. Não, você não faz. Tenho certeza que você não faz isso. Não é? Sabe como que a minha filha não o teu marido morre? O teu marido, por que eu vou falar com a minha filha não morre? Aí o marido pergunta na porta da escola, nossa, de uma outra, muito que só que foi o cabelo bastante, né? É complicado. E nós estamos falando de fumar, de comer, de beber, mas
vamos fazer uma coisa que eu acho pior, né? O nosso comportamento. Né? Na verdade, às vezes eu falo coisa para os meus filhos, não fazer, e eu faço igualmente, diferentemente. E eles percebem isso. Pô, o cara está falando, está fazendo. Então, ó, o maior exemplo, a única forma de educar é o exemplo, acabou. Entendeu? Aí foi que ele realmente reconheceu. Ó. Deparava-me, porém, agora outro sistema de limitação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais. Olha só, isso aí também já está caindo bastante, né? Mas a gente achava que quando morria, ia fazer o quê? Tem um tribunal, né? Então ele também, ele achou que quando morresse, ia ter um tribunal para julgar ele. Mas olha aqui, ó, olha só como é que o que nos machuca verdadeiramente, olha só o que nos machuca. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me a fraqueza como quem cuida de uma criança desorientada, longe da vista paterna. Olha o que nos machuca, que se não deixa envergonhado, né? Aquele interesse espontâneo, no entanto, ferirem a vaidade de homem. Né? Talvez visitado por figuras diabólicas a me torturar. Olha o que ele fala aqui, ó. Talvez visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Ou seja, ele me falava assim, meu Deus do céu, fiz tanta burrada e os caras estão com tanto amor me protegendo e me orientando. Eu preferia que o diabo estivesse me tocando o tridente. Porque é uma realidade, né, gente? Quando alguém vem, você vem com os dois pés no peito de alguém, e a pessoa fala, calma, posso ajudar, o que está acontecendo? Isso você fica com uma vergonha tão grande. Não é verdade? Você fica envergonhado, meu Deus do céu, o que eu fiz? Estou ignorante. E aí depois, quando o cara ajuda, você fica mais envergonhado ainda. E aí você tenta não fazer de novo. Foi o que ele falou. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de tenura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, está rodeado, ele só fez besteira, mas está rodeado de tudo gente boa, né? Penetrava-me fundo do espírito, não me endureceram o desejo de reação, eu não queria reagir. Doía minha vergonha e chorei, com o rosto entre as mãos. Então, é difícil para a gente, mas às vezes, se alguém que está com um problema muito sério e nos agride, eu estou falando para nós, né? Estou nessa para mim, vocês estão ouvindo porque para vocês não são surdos. Mas assim, se alguém nos ofende, nos agride, nos machuca por algum motivo, se eu estiver na minha sanidade, eu vou tentar querer ajudar. Mas o que é que eu te ajudar? Porque essa pessoa está doente. Está com problema. E quem está bem vai vir do outro. Eu só vi do outro que não está legal. Eu quero descontar em alguém. Então eu vou descontar no primeiro que aparecer. E normalmente eu vou descontar em pessoas que me machucam porque estão melhor do que eu, sabia? Eu estou com inveja daquela pessoa. Mas o cara é milionário? Tem dinheiro pra caramba? Como é que pode ter dinheiro no Zé Ruela que não é Milton Júnior, que mora de aluguel numa casa e tal? Como assim? Porque aquilo que ela comentou, né? A minha luz, não é que eu seja iluminado, mas a minha luz é muito forte. O meu reflexo, para ele, é aquilo que ele está e não consegue. E ele fala assim, como é que o Zé Ruela desse aí consegue e eu, o cara poderoso, não consigo? Isso é que o mundo está enfrentando hoje. Dicas, reflexões, pontuações, considerações. Alguém quer comentar alguma coisa? Bela, quer falar, Sejão? Então, esse capítulo é interessante porque no finalzinho do capítulo passado, o André chegar nesse começo dessa consciência, né, que estava no despertar. Fazendo todo um trabalho para ele poder entender o Paulo vai do suicídio, né? Onde ele falhou, onde ele cedeu, o que ele teve. E tem uma preparação, passou por cálculo, né?
aquele tal do Claudinho, mas foi ninguém entendia. Como é que é? Aquele tal trouxe uma força para ele, ele começou uma melhora. Quando ele chegou no quarto, ele conseguiu enxergar o quarto, porque o sol, de uma maneira como o sol era ali na Terra, não enxerga isso. Entende? Tem uma preparação. Mas quando chegar com você, tudo isso aí, eu estou falando que eles estão tomados, né? Essa conversar com alguém, passar no pedaço da Terra, é assim. É a mesma coisa. E eles ficam muito isso, morrendo lá. Eu sou médico, né? Alta média, né? Não sei lá. Famoso, né? Famoso, chega lá. Então, ele está tentando que passar por esse processo e começar a entender que uma parte que ele passou no mel, muita dor, né? Muita estado de inconsciência da pessoa. E aí ele colocou o tratado, né? O cara que eu vou dizer que é mais, fazendo uma questão com ele. E ele chega nessa situação, isso é a mostrar também exatamente o que o corpo, né? A vida de material, médico, não vale nada. Não vale nada. Todos nós já tem que passar um processo de consciência humana. Mesmo que o espiritual não entendeu que o ser humano, ele vai mudar. Então, aquela história de Deus ele escolheu tudo porque tinha uma mente maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. E maravilhosa. O pai, né? O pai que esses são nós. Então, isso traz uma meta bastante legal para a gente aqui, né? A gente procurar ser uma mente simples, objetivo, se entregando, né? Nos tratar muito com o olho, né? Porque você vai fazer uma coisa muito espírito. Eu tenho que enganar aqui, responder essas coisas, mas eu não vou explicar. E isso, quando chegamos lá, isso é aquela coisa. E aí, você deixou mais nem criança, na nossa página, quando o doutor Henrique, né? Aluda. Luna. Então, é uma coisa que deixou a gente na mão. Seu filho, amanhã esqueceu o que fez. Isso aí não adianta nada, né? Porque a nossa vida ou tem que ser totalmente direcionada nessa, né? Porque tem que estar regredindo. Se aprendeu, é o ditado, vai e não pegues mais. Porque se aprendeu, por que vai aprender? Né? E uma coisa que nós estamos vivendo hoje, e eu me cobro muito. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo bem. Mas por que eu estou fazendo bem? Me perguntar para mim, por que eu estou fazendo dita caridade? Né? Qual o motivo verdadeiro? É o motivo, eu estou fazendo isso por solidariedade, por isso que eu Milton Júnior, né? Milton Júnior, eu não acredito em caridade. Andando assim, sem caridade da salvação, mas é a linguagem da época, né? Mas eu acho que sem fraternidade, sem solidariedade, não há salvação por Milton Júnior. Né? Porque caridade era muito perigosa. Por exemplo, Herodes, ele fazia caridade, você sabia, né? Ele dava ele dava ele falou assim, eu pequei, aqui, me dá um dele, dava arroz, já teve uma coisa que ele deu um arroz pro pessoal, tal. Mas qual é a ideia dele? Algumas pessoas, né, fazem caridade, qual é o intuito dessa caridade, né? Políticos usam isso. E não estou criticando o político, não, porque se eu tivesse ligado ele, provavelmente eu faria pior, porque se o Milton Júnior fizer agora aqui hoje, é porque os meus amigos estão me protegendo. Darem bastante e mostrarem o cidadão, assim funciona. Então, eles estão me protegendo. Mas e por que o cara faz isso? Eles mostram, eles fazem depois, no final das contas, não foi deles. Foram duas cenas que me chamaram muita atenção nesse filme, muito, né? Quando eu vi, aquelas senhoras que rezavam por ele,
Não é que eu achei assim uma lição de humildade, né? Que ele não complementava ela, ele, né? Fez caridade, porque a secretária falou, né? Aí fazia, né? É isso que você está falando. E o que cuidou dele que dava água da paciência, né? Então, até que o cara ficou ali. Até me arrepio quando eu falo. Hoje eu faço isso para mim, entendeu? Vamos supor, se eu ver que tá, aí eu ponho água na boca, eu faço esse exercício. É legal, entendeu? Porque ele foi muito, eu estou tentando te ajudar, mas você não deixa, né? mas você não deixa, mas eu continuo persistente. Nossa, aquela cena para mim, as duas foram muito bonitas. Eu acho que foi uma das que me chamou mais atenção no filme, né? Principalmente das senhoras, né? Da senhora. É muito legal. Então, eu acho que nesse momento, eu falei. Não, imagina. Às vezes a pessoa, ela quer se promover. Sai da invisibilidade social, né? Porque está ajudando. Não é verdade? Não é assim, né? Os anônimos, tem os que estão anônimos ali, que não estão preocupados. Quietinho, tem trabalhando. Mas o Tereza já falava assim, as mãos que ajudam são muito mais importantes do que a boca que ora, né? Quer dizer, você ficar falando uma coisa, né? Então, eu estou falando, estou comentando porque eu estou até me relembrando, né? Eu falo para mim e vocês não são surdos, não escutam. Mas assim, eu faço isso. Por que eu estou fazendo? Né? Por que eu estou fazendo aquilo? Mas qualquer coisa que eu faço, né? Uma assistência que eu faço, sem cobrar, porque qual é a ideia? Porque a gente tem que se policiar. Então eu vou lá, então se eu for um cara que quer, pretendo, vou fazer, não, tem que fazer. Tem que fazer, não tem que deixar de fazer, não. Tem que fazer. Né? Essas pessoas que estão se promovendo são importantes, porque pessoas estão sendo ajudadas. A gente não pode, né? Eu prefiro um monte de gente que aparecida do que eu me cortando, sabe? Eu vou dar, eu estou aqui para lutar contra os nossos adolescentes, né? Então tem que ser assim, depois para pô, não, segura a boca, Você aparecer é você desejar o bem para o outro. Para mim, desejar o bem para o outro está em evidência. Eu não estou falando de, então, é que ficar mostrando, não é isso que eu estou falando. Tem que mostrar sempre que isso estimula a pessoas. Não estou falando disso. Né? Eu estou preocupado no Marçal, né? A postura dele como coach, eu não concordo. Como coach. Né? Mas como homem, o que ele está fazendo, eu bato palma para esse cara. Né? Ele botou para ele um objetivo aqui. Né? Então, o trabalho que ele está fazendo é maravilhoso. Não estou dizendo de você demonstrar o que você está fazendo, porque você demonstra mostrando um orgulho. Não é um orgulho mas o orgulho de estar sendo parte do todo. Né? Não é esse orgulho. Porque o pessoal fala assim, orgulho é importante. Orgulho é importante. Eu tenho que ter orgulho de servir a Deus. Eu tenho orgulho de trabalhar na sociedade. O que a gente não pode ter é vaidade. São duas coisas diferentes. É que a gente corrompe, né? Orgulho tem que ter sim. Eu tenho orgulho de mim, a gente não tem, né? Por isso que a gente fica depressivo, porque a gente não tem orgulho. Né? Então a gente, sério. Mas o que a gente não pode ter vaidade. A vaidade é aquela que. A última pessoa que... Galera, vamos lá fazer uma rodinha? A rodinha da Lívia. Eu queria aproveitar, se vocês me permitirem, fazer a nossa parte do NET. Né? Nós somos uma irmandade. E nesse momento aproveitar os amigos espirituais que estão aqui para levar as nossas solidariedades
a nossa fraternidade, o nosso amor. Eu sei que essa energia que nós temos, que está fluindo agora, que possa, nós, com todo o nosso coração, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, sem conhecer as pessoas que receberão, porque isso não importa, são nossos irmãos. No centro desse círculo, está criando-se um vórtice em sentido horário. E cada um de nós podemos visualizar, saído do centro do nosso peito, uma energia multicolorida. Cada um de nós, essa energia tem a cor que nós podemos doar. E vai se unindo, fundindo a esse círculo, a essa espiral. E ele se torna denso em energia. E os amigos espirituais que aqui estão, que nos representam, os nossos amigos que nos conhecem, se confabulam e mensageiros, trabalhadores que estão lá, os locais de catástrofe. Essa nossa energia vai para aqueles que ainda estão perdidos, que ainda estão separados de seus familiares, ainda aqueles que não foram encontrados, como pirilampos, saem deste local e vagam pelas noites escuras e posam em seus corações, confortando-os, estimulando-os, dando-lhes confiança de que tudo já deu certo. Que eles possam receber do nosso calor, nesta noite fria, que eles possam sentir o nosso abraço, que eles possam nos sentir, e que essa energia possa tocar os corações daqueles que lá estão trabalhando incansavelmente, e receberem a inspiração de encontrar o caminho que os levem até Ele. Mestre Jesus, somos os teus discípulos, longe, é certo, daquilo que nos comprometemos, mas nesse momento, permita-nos, Senhor, dar-nos esta contribuição, este alimento que irá saciar a alma e o espírito. A nossa gratidão por esta oportunidade. E a Ti que dizemos, Mestre, que leve esta prece ao Criador. Não nos cabe entender o que está acontecendo, mas tem de nós a nossa solidariedade, a nossa fraternidade e a nossa compaixão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Rogai por nós.
certeza. Obrigado, senhor.